tem sido surpreendente para mim, porque eu estou percebendo a política chegar dentro dos consultórios. E o que eu observo é que as pessoas levam a política para mostrar o que está acontecendo dentro da casa, em termos de comunicação entre as pessoas de uma mesma família, ou pessoas que estão há anos dentro de um vínculo forte, bonito, profundo de amizade, dentro de qualquer tipo de relacionamento. Esse comportamento, toda a flor da pele que as pessoas estão manifestando por conta das questões políticas, estão causando alguns comportamentos destrutivos dentro das relações. É porque está acontecendo muita discordância. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, que é muito normal. Só não pode entrar em atrito. Que é o que está acontecendo, infelizmente, né? As pessoas, quando elas começam a fazer uma menor discussão, um menor debate só para troca de ideias, aquilo começa a se tornar uma conversa agressiva, uma conversa em que a troca depende de alguém estar certo. Se o candidato do outro não bate com o seu, você já acha que o cara é inimigo. E não é nada disso. Exatamente, já começa a virar uma guerra, aí as pessoas completamente se separam, não conseguem mais ter nenhuma tolerância, compreensão, de repente um pouco mais de respeito pelo que o outro está dizendo, pelo que o outro está sentindo, e aí aquela comunicação empática se perde. Então, de repente, uma conversa que poderia produzir algo que seria positivo para ambos os envolvidos, termina em briga, discussão, rompimento de relacionamento, rompimento de amizade, casais que não se falam dentro da mesma casa, porque cada um defende um lado e aquilo vai virando uma guerra. Então, esse conflito todo, essa diversidade de ideias está mexendo muito com cada um de nós. O italiano diria que já gira la testa, a cabeça está pirando. Qual o principal motivo das pessoas irem ao seu consultório nesta época falando desse tema? Eu acredito que o tema em si acaba revelando algumas questões que já aconteciam dentro daquele relacionamento. Então as eleições estão servindo de válvula de escape. Exatamente, e aí estão exacerbando algum tipo de relação que já acontecia de forma subjugada. De repente, um casal em que um dos parceiros sempre teve um ponto de vista muito forte, nunca deixou que o outro se expressasse com um pouco mais de liberdade, e aí esse outro, agora com os nervos à flor da pele, mais ansioso por causa das eleições, também quer expressar seu ponto de vista. Se a esposa é de outro partido, mas nem beijinho tem mais, não tem essa não. É verdade, e é exatamente o que você fala. Aquele parceiro que está acostumado a ser dominante na sua expressão e na sua comunicação. Ou seja, a mulher, né? Não sei, né? Aí vai de cada um. Ou seja, a mulher. Aí percebe que o outro está tentando ganhar espaço também, e aí aquilo vira um ringue, né? Vira uma luta ali. Agora, entre ambos. Violência, não precisa de ofensa. A violência que a gente diz pode até não ser física, violência verbal, inclusive entre os próprios candidatos, né? Sim, tudo muito provocativo, né? Muito. Sempre para enfraquecer o outro, né? Apontar a falha no outro e de forma a subjugar mesmo, claro, de forma agressiva. Nem outro pode ser tão ruim assim. Sim. Não é verdade? Agora, desculpa, pode falar. Não. Não, que é isso que acontece na hora que as pessoas vão se comunicar e vão expressar suas opiniões. Não é preciso que você esteja certo o tempo inteiro, né? Para cada fato, para cada situação, existem diversos pontos de vista, ninguém é dono da verdade. Então, a gente está vendo que o respeito, a humildade, a tolerância política e a tolerância e o respeito pela opinião do outro estão se perdendo demais. Muita provocação pela mídia, pelas redes sociais. É verdade. Na última Copa do Mundo de futebol não aconteceu muito essa comoção, porque a gente já vinha desiludido com a seleção brasileira. Mas campeonatos mundiais anteriores mexiam, é lógico, de uma outra perspectiva, né, de um outro ângulo, de um outro enfoque, mexia com a população do país todo. Sim. Os bairros eram transformados em bandeiras, calçadas, pintavam fachadas de casas, não é? E dessa vez está acontecendo isso, acho que pela primeira vez na história, também pela primeira vez na história, é uma eleição muito importante para os destinos do nosso país. Então talvez seja isso,
não é? Que esteja envolvendo dos pés à cabeça cada um daqueles que vão votar. Sim, a ansiedade tem motivo, né? Não é nenhum, não é uma questão das pessoas estarem nervosas ou ansiosas à toa, né? O momento tem a sua devida importância, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a vida após as eleições. Então, aquela pessoa que você estava ali num sábado brigando, né? Quase se pegando por conta de um ponto de vista e da sua necessidade de ser o dono da verdade, da sua necessidade de estar certo a todo custo, depois das eleições, independente do que vai acontecer com o Brasil, a pessoa vai estar ali na sua convivência. E aí, até então, até o tal do dia da votação, já aconteceu de tudo ali para se provocar, para magoar, para chatear uma outra pessoa, e depois ela está ali na sua convivência. E uma vez machucado, é duro recuperar. Exatamente. Você solta lá por nervosismo, solta você não sabe nada, você não entende nada. Ou depois vai ser uma cobrança eterna. Sim. Eu tenho procurado orientar as pessoas a procurarem ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, de repente fazer um pouco mais de silêncio no momento em que percebe que a conversa está ficando mais acalorada, se resguarda um pouco mais, não tenha tanta necessidade de atacar, também não se sinta tão vulnerável pela opinião do outro, claro, né? Não é todo mundo que está falando para te apedrejar ou para te provocar. Então, acho que as pessoas estão precisando recuperar um pouco desse centro, respirar um pouco mais, ter um pouco mais de silêncio interno, porque está tudo muito acalorado, né? Até o final, até a gente chegar ao dia das eleições, de fato, muita briga ainda pode acontecer. Eu acho Agora tem um caso do discípulo, né? Veja só a importância. O discípulo foi perguntar ao mestre, não é? Mestre, qual é a fonte da felicidade, da tranquilidade? Ele diz, meu discípulo, é você não discutir com ninguém. Não discuta com nenhum idiota, não, que isso faz mal para você. Mestre, diz o discípulo, eu não concordo com essa opinião. O mestre responde, você tem toda a razão. Começa não discutindo com ele. Exatamente. Não é? Agora, colocar pontos de vistas na área da saúde, na área de segurança, um acha importante uma área, o outro acha outra. São todas as áreas importantes. Exato. Elas se casam. Não é? Ninguém é feliz, vive bem, uma família sem saúde, sem atendimento médico. Não é? As crianças precisam de escola. Exato. Não é? Os idosos precisam de um atendimento especial, assim como as crianças. O país só vai respirar essa felicidade na medida em que todas essas áreas forem agraciadas, não é? E tiverem seus problemas básicos resolvidos. Sim, as conversas poderiam propiciar muito mais união ou uma expressão de um sentimento geral de fé, de esperança, de uma harmonia entre todos no sentido assim, todos desejam ver um Brasil melhor, todo mundo quer um país que atenda às nossas necessidades e quer ver as coisas de um outro jeito. Mas enquanto tiver uma separatividade nesse nível de violência psicológica uns com os outros, a união já não parte nem de nós, a compreensão já não parte nem entre a gente. Claro, aliás, né? Eu vou partir desse princípio. Disse-lhe muito bem essa violência psicológica. Alguém vai perder. Candidato A ou B, alguém perde nos dois níveis, tanto o nível federal quanto o nível estadual. Alguém perde, logicamente, não pode dar empate, não é? O problema é que os perdedores, sejam eles quais forem, não estou levantando polêmica aqui, vai ser problema também, né? Sim. Porque vai sempre ter, enquanto houver, melhor dizendo, né, uma necessidade de se provar que foi o dono da verdade, que a minha escolha foi a melhor de todas e que eu estou salvando o Brasil, enquanto você, que está do outro lado da ponte, quer acabar com o país, enquanto a conversa girar nesse nível, tudo que poderia haver de resolução e de união entre nós só se perde cada vez mais. Claro, então né? que haja, acima de tudo, aceitação. Lógico, né? A confusão que a gente já está fazendo dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso grupo de amigos, dentro de ambientes em que os nossos vínculos são positivos, aquilo que a gente já está destruindo aqui entre nós só vai repercutindo cada vez mais. Vai abrangendo o coletivo de uma maneira cada vez mais destrutiva, independente de quem ganha ou que perde, porque não é uma questão de partido político, é uma questão da forma como a gente se trata. Agora, essas acusações recíprocas, não é? Graves algumas, outras nem tanto, é que nesse período qualquer acusação toma uma dimensão
extraterrestre, extrasensorial, não é? Podem prejudicar realmente uma pessoa. Até provar que focinho de porco não é tomada, demora. Sim. Quanto menos ficar se justificando ou ficar ali tentando provar a sua palavra a todo custo, tentando prevalecer a sua opinião, o seu posicionamento, acho que agora que a gente está ali num prazo menor até o dia D, acho que quanto mais puder se resguardar para preservar as pessoas que são importantes na sua convivência, acho que é um caminho de equilíbrio. Agora, como as pessoas chegam em seu consultório? Que tipo de raiva, que tipo de ódio, que tipo de tristeza em relação às eleições, aos candidatos, as pessoas carregam? Elas não se conformam com o ponto de vista de quem pensa diferente dentro da mesma família. Então, tem casais que não estão se falando, né? Tem um relacionamento que eu acompanhei que rompeu por conta de divergência política, e aí a coisa sai da questão política e vai para ofensas que são pessoais. Então, aquela pessoa que tem um posicionamento diferente nunca estudou história, nunca pegou num livro de sociologia, não sabe o que é antropologia. Então, a discussão vai tomando proporções extremamente ofensivas em nível pessoal. E as ofensas vão pululando. E aquilo vai mexendo com o relacionamento. Então, quando essa situação chegou para mim, eu deixei bem claro para a pessoa que o relacionamento jamais estava acabando por conta de posicionamento político. Estava acabando por conta de todas as divergências que eles tiveram ao longo da história. E que a discussão, que foi a discussão final, que culminou no rompimento, teve este tema, mas não era o motivo. Porque era um casal que sempre disputou conhecimento. Acabam virando válvula de escape. Exatamente. Gente, não é só casal, não, marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Às vezes é pai, filho, Sim. Pai e avô, neto e bisavô até, não é? É complicado isso. As famílias estão absorvendo de uma maneira muito esportiva, não é? Ou seja, esportiva no mau sentido, de ter de ganhar, de ter de ganhar, de ter de ganhar. Né? Competitiva, esses posicionamentos. Isso é muito ruim. Vai dilacerando e depois as cicatrizes vão ficar pós-eleição. Olha lá o que a doutora está falando. Aí vai ser um problema. Aí vai gerar um outro tipo de cuidado para essas pessoas que quem foi muito ofendido, quem foi muito magoado, muito agredido, tanto o agredido quanto o agressor vão precisar lidar com as consequências dessa violência psicológica que aconteceu durante todo o período. O lado positivo dessa situação é que a pessoa que tiver coragem de encarar a ferida, né, já não vai mais ter o assunto político como uma válvula de escape, vai poder cuidar do verdadeiro problema que já tinha dentro daquela relação, dentro daquela amizade, dentro daquele departamento. E, de repente, pode aprender até a se expressar de uma outra forma. Agora, há um outro ponto positivo, que nunca soube-se tanto sobre política como agora. Não é? O que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, não é? O quanto um presidente da República, eles não podem prometer muito, porque eles não estão sozinhos, não é só querer e assinar que vai funcionar. Depende do Congresso Nacional, depende da Câmara dos Senadores, não é? Há todo um processo entrelaçado de mando que tem de haver uma concordância para que as leis sejam aprovadas, não é? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque, repito, as pessoas não davam muita importância para a coisa, por isso que a coisa foi degringolando, não é? Agora não, tem uma conscientização bem maior. Em todos os níveis está se falando de política. Isso é importante, né? Sim, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação, hoje em dia as pessoas também têm muito mais liberdade de expressão. O lado positivo justamente é você poder aprender, poder compreender o que cada função tem em termos de responsabilidade social e de leis e legais, né? Mas, ainda assim, a nossa expressão precisa ser cautelosa, porque por mais informação que a gente tenha acesso, não significa que a gente domina aquele assunto a ponto de brigar pela verdade do que está saindo da sua boca. E depende de quantas fontes você tem também. Se você está acostumado a uma emissora X, ou Y, ou D, ou beta, né, você vai ter uma visão.
Aí o outro vem com uma outra visão. Ah, mas o que eu vi não foi isso não, porque você está me contando errado. Pá, 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 pá. Por isso que tem de haver o consenso, principalmente no seio familiar, gente. E quantas brigas também em locais públicos. Isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, né? É, um favoritismo que está se tornando pessoal. Né? Já tá num nível que quando a pessoa vai tomar consciência do nível da conversa, não está mais se falando em nenhuma preocupação pelo país, em nenhum desejo de benfeitoria pelo Brasil. Já virou algo que é completamente pessoal.